E aí, galera, estamos de volta aqui no nosso Teoria Pro Enem e hoje falando sobre movimento uniforme e variado no mesmo módulo. Mas como isso é possível? Falando sobre gráficos. Eu sou o professor Bruno Rinaldi e hoje, no estudo de gráficos, a gente vai estar trabalhando com os dois tipos de movimento. Então, a aula de hoje é sobre gráficos do movimento de uma forma geral. Pode ser movimento uniforme ou movimento variado. Beleza? Vamos dar uma olhada ali comigo, ó. Estamos falando então de gráficos de movimento e aí, como vocês estão vendo aqui, eu preparei esses gráficos e coloquei 3 gráficos, né? Gráfico do espaço em função do tempo, velocidade em função do tempo e aceleração em função do tempo. Só que esses gráficos que vocês estão vendo aqui agora, eles são gráficos do movimento uniforme. E aí você vai me falar assim, poxa, Rinaldi, mas você não disse que ia falar dos dois, do movimento uniforme e do movimento variado? Na verdade, gente, o gráfico ele é classificado só pelos eixos que ele te mostra. Por exemplo, aqui o eixo Y está S de espaço e no eixo X está T de tempo. No outro gráfico aqui do lado está V de velocidade com T de tempo. No outro está A de aceleração com T de tempo. Então, a classificação do gráfico não é se é de movimento uniforme ou movimento variado. A classificação do gráfico é: isso é um gráfico de espaço, tempo, velocidade, tempo ou aceleração, tempo. Beleza? Eu vou te mostrar nesses gráficos os dois tipos de movimento. Como ocorre o movimento uniforme e como ocorre o movimento variado no gráfico do espaço-tempo. Como ocorre o movimento uniforme e o movimento variado no gráfico velocidade-tempo. E assim por diante. Tá? Isso é uma linha pedagógica que eu assumo. Alguns autores também. Ator não fala sobre física. Alguns autores também falam dessa forma, mas a maioria deles divide gráficos do espaço, velocidade e aceleração para o movimento uniforme e gráficos do espaço, velocidade e aceleração para o movimento variado. Tá? Então, estou explicando para vocês que a gente vai fazer tudo num compacto só. Primeiro, gráfico do espaço-tempo. O que é isso? O gráfico do espaço-tempo, obviamente, está relacionando a posição, ou seja, o espaço do cara, num tempo qualquer. Então, por exemplo, no tempo zero, nesse gráfico aqui, a posição do cara é zero também. Ele parte desse ponto ali. Tá? Agora, e nos outros instantes? Então, por exemplo, aqui no tempo 1. No tempo 1, a posição dele é 4. No tempo 2, a posição dele é 8. No tempo 3, a posição dele é 12 e assim por diante. Beleza? Então, nesse gráfico aqui, o que a gente está fazendo é relacionando o tempo com a posição que ele assume. Tá certo? Esse é um gráfico de espaço-tempo. Agora, repara uma coisa. Qual o espaço que ele andou em 1 segundo? Aqui, ó, em 1 segundo ele andou 4 metros. Beleza. Em 2 segundos ele andou 8 metros, que é o dobro. Em 3 segundos ele andou 12 metros, que é o triplo. Ou seja, ele está andando espaços iguais. Ó, 4 mais 4, 8, mais 4, 12, mais 4, 16, mais 4, 20. Ele está fazendo progressões iguais do espaço. Isso significa o quê? Que ele tem uma velocidade constante. E aí, se você estudou lá o movimento uniforme, você sabe que o movimento uniforme é aquele que a velocidade não muda. Então, essa reta aqui que você está vendo em azul, ela traduz um movimento que a gente chama de movimento retilíneo e uniforme. Então, em cada intervalo de tempo aqui, você vai ter uma posição que é cada vez mais 4. Tá? Então, a cada 1 segundo é cada vez mais 4. Por quê? Porque a velocidade é constante, é 4 metros a cada segundo. Tranquilo? Deu para entender isso aí? Agora, isso é um movimento retilíneo e uniforme. Esse cara está andando para frente ou para trás? Ah, Rinaldi, ele está andando para frente porque o espaço está aumentando. Beleza. Então a sua velocidade é positiva. Ah, Rinaldi, então eu entendi. Se você tem uma reta que sobe assim, ele vai ser positivo. Exatamente. No movimento retilíneo e uniforme, quando a reta está para cima, a velocidade é positiva. Beleza? Obviamente, se essa reta estivesse para baixo, a velocidade seria negativa. Ah, então nesse gráfico aqui podia estar essa reta apontando para baixo? Podia, como está esse exemplo aqui.
Só que aí, nesse caso, ele está diminuindo a posição está ficando cada vez menor. Significa que ele está andando contrário ao nosso referencial. Então, a velocidade é negativa. Você pode achar estranho isso, né? Por que a velocidade é negativa? Porque, na verdade, o cara está andando no sentido contrário ao seu referencial. Você botou o positivo para lá e ele está andando para lá. Só isso. Velocidade negativa não é porque o cara necessariamente está andando de ré. É porque ele está andando no sentido contrário, tá? Tipo na contramão. Beleza? Agora, repara essa daqui. Essa reta aqui, ela está paralela ao eixo do tempo. E quando ela está paralela, significa que no gráfico do espaço, presta atenção no que eu estou te falando. A gente está falando do gráfico ST ainda. No gráfico do espaço, quando está assim, é porque ele está parado. Então, aqui no gráfico ST, essa reta aqui paralela ao eixo do tempo, velocidade zero. Aqui já não é isso, tá? Aqui já é outra parada porque é outro gráfico. Aqui é o gráfico VT, mas no ST é desse jeito aí. Então, em resumo, se o movimento é uniforme, é uma linha reta. Essa linha reta pode estar para cima, velocidade positiva, inclinada assim, pode estar inclinada para baixo, velocidade negativa, e se estiver paralela ao eixo do tempo, velocidade zero. Beleza? Então, gráfico do movimento uniforme. Ainda no gráfico do espaço, repara uma coisa. Se no primeiro segundo ele andou 4 metros, e no segundo seguinte, ao invés de andar mais 4 e chegar até o 8, ele tivesse andado mais 8 e tivesse chegado até o 12. Esse pontinho aqui ia para fora da curva. Tá vendo? Ó, no primeiro segundo ele andou 4 metros, beleza. Mas aí no segundo segundo ele não andou 4, ele andou 12. E aí no terceiro segundo ele não andou... andou 12 não, desculpa, andou 8. E aí no terceiro segundo ele não andou 8, andou 16. Ele ia parar lá no 28. O que está acontecendo com esse cara? Ele está aumentando a velocidade? Sim. E se ele está aumentando a velocidade, o movimento dele é uniforme? Não. É um movimento que a gente chama de variado. Então, se o cara aumentar a velocidade ou diminuir a velocidade, não importa, não vai ser mais uma linha reta. Ele vai encurvar essa reta. E aí, o que a gente vai ter? A gente teria isso aqui, ó. Imagina se ele aumenta a velocidade, ele faz isso. Por que isso? Porque agora ele começa a percorrer espaços cada vez maiores. Então, em 1 segundo, 4, em 2 segundos é mais do que 8. Em 3 segundos é mais do que o 12. Ele está andando cada vez mais rápido. Esse daqui é um movimento uniformemente variado. Nesse caso, acelerado. Por que acelerado? Porque ele está ganhando velocidade. Beleza? Ah, Rinaldi, então se fosse um movimento uniforme era uma linha reta. Mas aí como ele está ganhando velocidade, ele entorta e começa a ficar cada vez mais em pé. É isso aí. Então se ele começa a entortar para cima, ficando cada vez mais em pé, é porque ele está acelerando, ganhando velocidade. E Rinaldi, se ele estivesse freando? Adivinha? Ele ia entortar também, mas ia entortar para onde? Para baixo. Agora, ele vai fazer um movimento assim. Esse também é um movimento uniformemente variado. Só que agora a gente chama de retardado. Rinaldi, o que é retardado? Não é retardado, né, que tem nenhum problema mental, não. O retardado ali é que está diminuindo a velocidade. Retardatários, beleza? Então, retardar significa diminuir a velocidade. E acelerar significa aumentar a velocidade. Na verdade, os dois são acelerados, tá? Tem um tipo de aceleração, só que a gente chama de aceleração a favor ou contra o movimento, ou seja, acelerado ou retardado, beleza? Que pode ser positivo ou negativo para esse referencial que a gente está usando aí. Então, o que eu quero que você se ligue é, o que é o movimento uniforme? É o que está em azul, a linha reta. E o que é o movimento variado? É o que está em vermelho, são as curvas. Essa curva pode entortar para cima, acelerando o movimento, ou essa curva pode entortar para baixo, retardando o movimento. Então, ganhando velocidade ou perdendo velocidade. Velocidade constante, ganhou velocidade. Velocidade constante, perdeu velocidade. Beleza? Então, é exatamente o que tem aqui embaixo, ó, se liga. Aqui, quando a parábola, isso é uma parábola, tá, gente? Essa curva aqui que você está vendo é um pedaço da parábola, um arco de parábola. Então, quando a parábola ela tem concavidade para cima, a aceleração é positiva.
E quando a parábola tem concavidade para baixo, a aceleração é negativa. É fácil de lembrar. Positivo, feliz, assim, ó, sorrindo. Isso daqui é um cara que tem aceleração positiva, ó, feliz. Beleza? E esse daqui tá triste, aceleração negativa. Tranquilo? Beleza? Então, gráfico do movimento para o espaço em função do tempo. Espaço em função do tempo. Movimento uniforme, linha reta. Pode ser para cima, pode ser para baixo, pode ser assim, que aí ele está parado. E gráfico do movimento variado. Curva. Pode ser encurvando para cima, encurvando para baixo, que aí tem aceleração positiva ou aceleração negativa. Beleza? Tranquilo? Uma parada que é muito importante você lembrar no movimento, no gráfico do espaço é, quanto mais em pé essa reta tiver, maior a velocidade. Isso tem a ver com o ângulo, que é esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo que a gente chama de ângulo θ, que é o ângulo de inclinação entre a reta, ou a tangente da curva, tá? E o eixo do tempo. Quanto maior for esse ângulo, maior vai ser a velocidade, que é o que está aqui, ó. A velocidade é igual à tangente do ângulo θ. Então, por exemplo, o cara mostra para você simplesmente dois gráficos. Ele coloca um gráfico do espaço-tempo aqui, ó. Então, o gráfico ST, com dois movimentos. Esse em azul e esse em vermelho. Beleza? Vou chamar de objeto 1 e objeto 2. A minha pergunta é, qual dos dois tem maior velocidade? Repara, tem conta nenhuma aí, tem número nenhum. Mas qual que está mais em pé? Não é o 1? Então, com certeza, a velocidade do 1 é maior do que a velocidade do 2. Beleza? Tranquilo? Então, quanto mais em pé, maior vai ser a velocidade. Foi? Agora, vamos para o gráfico de velocidade. Então, esse gráfico de espaço-tempo, ele já foi. Agora eu vou falar do gráfico de velocidade-tempo, e o gráfico velocidade-tempo é outra coisa, porque agora eu estou falando o que está acontecendo com a velocidade, não mais com a posição do cara. Então a primeira coisa que você vai fazer quando você olhar para um gráfico é ver o que está aqui nesse eixo. Ah, lá era ST, gráfico de espaço-tempo. Agora é VT, gráfico de velocidade-tempo. Repara uma coisa, no movimento uniforme que a gente fez aqui, essa linha reta aqui, ele estava com 4 metros por segundo, porque a cada 1 segundo ele andava 4 metros, beleza? Então vamos manter essa velocidade. Se ele tem a velocidade de 4 metros por segundo, o movimento uniforme agora é uma linha reta, só que não mais inclinada, agora paralela ao eixo do tempo. Poxa, Rinaldo, mas você não disse que quando está paralela a velocidade é zero? Então, no gráfico ST, essa paralela significa velocidade zero, é verdade. Por quê? Porque ele não está saindo da posição dele. Ele está sempre na mesma posição. Mas aqui não. Aqui essa linha paralela não significa que ele está sempre na mesma posição. Significa que ele está sempre com a mesma velocidade, que nesse caso é 4 metros por segundo. Ah, Rinaldo, entendi. Então no tempo 1 ele está com 4 metros por segundo, ele não está parado. Ele está andando a 4 metros por segundo. É isso. No tempo 2 também é 4 metros por segundo. É isso. No tempo 3 também 4, 4, 4, 5, 4. Ou seja, em qualquer tempo ele está sempre com a mesma velocidade. Ele não está parado. Ele mantém essa velocidade. Então o gráfico VT, que corresponde a esse movimento azul aqui, é esse. Beleza? O gráfico VT, que corresponde ao movimento que está aqui no espaço-tempo, é esse gráfico aqui. Por quê? Em 1 segundo ele andou 4 metros, em 2 segundos ele andou 8, em 3 segundos ele andou 12, em 4 segundos ele andou 16 e assim por diante. Beleza? Agora, aqui, em 1 segundo ele está com velocidade 4, em 2 segundos ele está com velocidade 4, em 3 segundos ele está com velocidade 4 e assim por diante. Tranquilo, gente? Deu para entender? Então, um gráfico tem relação com o outro, mas eles são diferentes. O desenho é diferente. Aqui, por exemplo, eu estou falando que ele está mantendo a velocidade. Então, nesse caso, a velocidade é positiva. Se ele estivesse andando para trás, ele teria esse mesmo gráfico, só que abaixo do eixo T, abaixo do zero.
e aí a velocidade seria negativa. Tranquilo? E aí vem uma outra questão. E se ele estivesse aumentando a velocidade, como é o caso do movimento acelerado aqui? Se ele está aumentando a velocidade, ele não ia ficar sempre com 4, ele ia aumentar, e aí nesse caso, o movimento uniformemente variado acelerado seria uma linha reta inclinada para cima. Desculpem. E se ele estivesse freando, diminuindo a velocidade? Aí, nesse caso, ia ser uma linha reta inclinada, só que para baixo. O movimento uniformemente variado, só que agora retardado. Poxa, Reinaldo, não entendi isso não. Vamos de novo? Nesse gráfico de velocidade, quando está assim, é porque ele está com a mesma velocidade sempre. Mas se ele faz isso, é porque está aumentando a velocidade, acelerado. E se ele fizer isso, é porque está diminuindo a velocidade, retardado. Então vamos lá. Esse gráfico aqui, VT, corresponde a esse aqui no ST. Esse daqui, no VT, corresponde a esse daqui no ST. São gráficos diferentes, mas tem uma correspondência. Então, no gráfico ST, a linha reta assim é movimento uniforme. Se encurvar para cima, é acelerado. Se encurvar para baixo, é retardado. No gráfico VT, a linha reta assim, paralela, é uniforme. Se inclinar para cima, é acelerado. E se inclinar para baixo, é retardado. Beleza? Então, se liga nessa configuração aqui, agora já dos dois gráficos. Uma parada importantíssima no gráfico VT é, se eu quiser descobrir o deslocamento, ou seja, quanto ele andou, eu tenho que fazer a área do gráfico. Ah, que é, Reinaldo? Deslocamento, ΔS, isso aqui significa deslocamento, ou seja, quanto ele andou, é só fazer a área. Por exemplo, se eu quisesse saber quanto esse cara andou, esse aqui do movimento uniforme, em 4 segundos, o que eu ia fazer? Eu ia pegar a área do gráfico do 0 até o 4. E ia fazer essa área. Em fazendo essa área aqui, eu vou descobrir qual é o espaço que ele percorreu. E vamos ver se dá certo. Isso daqui é um retângulo. Em sendo um retângulo, é só fazer a base 4 vezes a altura 4. Então, 4 vezes 4, aqui eu teria um ΔS de 16 metros. Repara aqui que no tempo 4, o deslocamento dele é exatamente 16. Então tá certo. Beleza? Galera, mais uma vez, gráfico ST é uma coisa, VT é outra. No ST, a velocidade depende da tangente do ângulo. Quanto mais inclinado, maior a velocidade. No VT, o ΔS depende da área do gráfico. Quanto maior for a área, maior o ΔS. Tranquilo? Beleza? E aí, finalmente, a gente vai para o gráfico AT, o gráfico de aceleração em função do tempo. Esse é o que menos é utilizado. Por quê? Porque um gráfico AT para o movimento uniforme, por exemplo, é aquele ali. Ele não existe. Você está reparando que a reta azul do movimento uniforme está em cima do eixo T? O que isso significa? Isso significa que não existe aceleração, o que é óbvio. O movimento uniforme é quando a aceleração é 0. E é por isso, aqui, ó, A é igual a 0. E é por isso, então, que ele fica ali em cima do eixo T. E é por isso também que o pessoal não fala muito desse tipo de gráfico, tá? Ah, Reinaldo, mas e se fosse um movimento com aceleração constante? Nesse caso aqui, a nossa aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, eu teria uma aceleração 2 constante, aqui com o valor 2, paralelo ao eixo do tempo, ok? Ou aqui embaixo, uma aceleração negativa, se ele estivesse freando. Então, por exemplo, aqui eu poderia ter um valor constante, 2 positivo, ou menos 2 negativo. Nos dois casos aí, eu estou falando de um movimento uniformemente variado. Aqui, acelerado, porque tem uma aceleração positiva, dentro desse referencial que a gente usou, e aqui um movimento uniformemente variado, retardado, que estaria freando o cara. Galera, nesse gráfico AT, o que é importante mesmo? Assim,
O ΔV é igual à área. Se você fizer a área ali, da mesma forma que a gente fez a área aqui, a gente não vai descobrir o espaço percorrido, a gente vai descobrir a variação de velocidade, beleza? Vamos dar uma olhadinha num exemplo aí para você poder fixar isso melhor. Então, essa questão que eu estou trazendo aqui para vocês, né, esse nosso exemplo, diz assim: um carro se desloca ao longo de uma reta e a sua velocidade varia de acordo com o tempo, conforme indicado no gráfico. E se você olhar para esse gráfico aqui, você vai ver que ele tem VT. Volta aqui para o quadro. Eu estou falando do espaço-tempo, do velocidade-tempo, ou estou falando do aceleração-tempo? Então, se é VT, eu estou falando desse gráfico aqui. O que é que eu preciso lembrar desse gráfico? Se está assim, é movimento uniforme. Se está assim ou assim, é variado. Assim acelera e assim freia. Beleza? Volta lá. Bom, já vi que é um movimento variado e acelerado, porque a velocidade está aumentando. Tranquilo? Vamos seguir. O que ele está pedindo aí na questão? Ele está falando assim: qual a função que indica a velocidade do carro em relação ao tempo? Ou seja, ele quer saber qual é a velocidade do carro em função do tempo. E aí a gente está falando de uma equação horária, que é aquela V igual a V0 mais AT. Vem comigo aqui, ó. Então, gente, vamos fazer aquela equação V igual a V0 mais AT. Então, volta lá para o gráfico. Dá uma olhada onde é que é o V0. Onde é que ele começa? Ó, o V0, ele começa aqui, no 5. E depois de 4 segundos, ele chega na velocidade 10. Então, a velocidade vai ser 10. Saindo da velocidade 5, a aceleração eu não sei, mas o tempo é 4 segundos. É importante você tomar cuidado com isso. O tempo é 4 segundos. Se você olhar no gráfico, volta lá para o gráfico. Se você olhar no gráfico, você vai ver que ele começa no tempo 0, aqui, e na velocidade 5. E ele vai para 4 segundos com velocidade 10. Então, volta para cá. Velocidade 10, velocidade inicial 5 e tempo 4 segundos. Joguei o 5 para cá, ficou 10 menos 5, que é igual a 4 vezes A. E aqui, então, 5 é igual a 4 vezes A. Daqui eu tiro A, igual a 1,25 metros por segundo ao quadrado. Você pode estar se perguntando assim: poxa, Reinaldo, mas por que eu descobri essa aceleração? Essa aceleração aí é para poder jogar de novo na fórmula. Você vai colocar essa mesma fórmula, V igual a V0 mais AT, só que agora V é igual ao V0, que é 5, mais a aceleração 1,25T. E essa é a resposta. Poxa, mas a resposta é uma equação, não é um número? Nesse caso, a equação é a resposta. Ele pediu a função horária da velocidade. Está aí, V igual a 5 mais 1,25T. Isso é a letra A. Então, a letra A da questão é essa situação. Agora, vamos para a letra B. Volta lá na questão. Letra B. O que ele está pedindo na letra B? Qual a função que indica o deslocamento? Volta aqui comigo. Função de deslocamento no movimento variado é aquele S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Beleza? Então, se ele está partindo do repouso, a velocidade inicial é 0. Não é o caso aí. Se você voltar para o gráfico, você vê que ele tem uma velocidade inicial 5. Mas, como ele está te pedindo uma função do deslocamento, a posição inicial ele não te deu. Então, a posição inicial pode ser considerada 0. Então, como é que vai ficar isso aqui? A gente vai botar esse S0 para cá e aí eu tenho o deslocamento, ΔS, que é S menos o S0. Beleza? S menos S0 é o próprio ΔS. Isso vai ser igual à velocidade inicial, que é 5, o tempo t, e a aceleração, que a gente descobriu que é 1,25 vezes o tempo t ao quadrado, dividido por 2. Ou seja, ΔS é igual a 5t mais 1,25 dividido por 2 dá 0,625 t ao quadrado. E essa vai ser a equação do deslocamento. Vamos voltar lá nas opções. Ah, não, aqui é discursiva. Então, ó, tá aí. 5 mais 1,25t e 5t mais 0,625t ao quadrado. Beleza? Então, gente, toda vez que ele falar sobre gráfico, a primeira coisa que você precisa fazer, dar uma olhada no que está no gráfico. Se é um gráfico de espaço em função do tempo,
se é de velocidade em função do tempo ou aceleração. Aqui, então, nós usamos as duas equações, o velocidade em função do tempo e o espaço em função do tempo. E a gente usou os dois a partir do gráfico, que era aquele gráfico VT aqui. Deixa eu voltar ele para você ver. Aqui, o gráfico VT. Beleza? Tranquilo? Galera, grande abraço, até a próxima aula, valeu!